Primeiramente, boa noite. Agradecer aqui aos membros do Instituto Santo Tomás mais uma vez pela acolhida, né, e pelo apoio que foi prestado durante esse trabalho da FEA. Por que eu digo isso? Até um dia eu falei com o Rodrigo, assim, graças aos contratos que o Instituto Santo Tomás sempre celebra comigo, de restauração, conservação e outros trabalhos que eu faço aqui, eu tive lá estabilidade financeira para poder criar base para fazer a minha pesquisa. Eu pesquisei esse assunto entre outubro de 2017 e por volta de março, até quase abril de 2022, foi quando o livro foi editado. Então, até o último momento, eu procurei documentos para poder alicerçar os meus argumentos, os fatos históricos, porque, como todo mundo sabe, a história é feita de muita lenda, né? De lendas assim, urbanas e tudo, e eu procurei sempre pesquisar documentos oficiais, fotografias, tudo que fosse possível para poder não só ilustrar, mas como também para poder dar um embasamento teórico, sério, ao trabalho da história da fábrica. É uma estrutura que vai fazer ano que vem 90 anos, uma estrutura muito importante, não só para Juiz de Fora, mas para o Brasil, porque ela representa um dos principais meios de produção da base industrial de defesa brasileira, né, que as fábricas é uma fábrica do Exército, e existe também mais uma estrutura que é mais recente, que é da Marinha, chamada de INGEPROM, e uma outra estrutura da aeronáutica que faz artefatos especializados para aviação, que é a Avibras. Mas a fábrica de Juiz de Fora, a história dela não se limita apenas à produção da munição, à produção das granadas. Ela tem todo um envolvimento na sociedade juizforana, porque, como os senhores irão ver aqui, foi durante o seu processo de desenvolvimento que teve também o desenvolvimento da Zona Norte de Juiz de Fora, por conta dos capitais, né, dos empregados que eram lá, que laboravam lá, por conta das estruturas que foram criadas para melhorar as condições dos empregados, como transporte, como enfermaria, depois maternidade, tudo mais. Então, o que acontece? Eu fiz aqui um PowerPoint, uma apresentação, que é para, basicamente, o resumo do meu livro. Se antes, aqui em 2018, eu fiz o que eu estava pesquisando, hoje eu já cheguei com um estudo conclusivo. Então, o que os senhores vão ver aqui hoje é um resumo do trabalho que foi feito durante esses 4, 5 anos. Então, eu vou fazer, né, no sistema da cronologia do livro. Né? Inclusive, o livro foi editado pelo Márcio, esse primor aqui de edição que os senhores estão vendo, né, o trabalho. O primeiro capítulo, eu trato justamente da questão da gênese da indústria bélica brasileira. Essa gênese, ela se dá principalmente, pode ser que existam assim, pequenas estruturas que desapareceram, nós não temos documentação, mas o marco inicial é o ano de 1762, com a criação da chamada Casa do Trem. Aí eles vão falar, Casa do Trem? 1762 existia trem. Esse é um dos detalhes interessantes a respeito da língua, da língua portuguesa, né, das tradições que nós temos lusitanas, e também um detalhe interessante a respeito da história, porque trem quer dizer aparelho, por isso colocaram o nome no veículo de trem, simplesmente. Então era trem de artilharia, aparelho de artilharia, ou seja, todas as armas, apetrechos que eram usados para poder limpar os canhões, como aqueles escovões, né? Tem um nome aqui que chama palamenta, que existem vários tipos, tem um que é para colher a bala, tem outro que parece um garfo, que é para poder limpar a alma do canhão, era alma lisa, então não tinha problema. Existe um outro que é uma escova, existe até hoje, esse material existe até hoje no Exército, palamenta. Então todo esse aparelhamento para poder trabalhar com artilharia era chamado de trem. Essa é uma planta feita por um engenheiro sueco chamado Jacques Funk. Não sei se em sueco se fala o Jacques como no francês, eu sei que o sobrenome dele é Funk. E ele é chamada Ponta do Calabouço. Essa estrutura hoje é onde está o Museu Histórico Nacional. Ela existe ainda, essa parte, pelo menos a parte que é essa parte aqui, ó, né? E o Pátio de Minerva, essa região toda que ela ainda existe lá no Museu Histórico Nacional. Isso aqui já desapareceu, né? Mas aqui é o chamado Pátio de Minerva. Se os senhores forem visitar lá, vão ver que tem lá alguns canhões históricos, inclusive o canhão que foi apreendido na Guerra do Paraguai,
que o Solano Lopes mandou fundir os símbolos das igrejas de Assunção e fazer um canhão para dirigir o Brasil, chamado El Cristiano. E nele tem uma divisa muito curiosa que está escrito assim: a religião a serviço do Estado. Então esse canhão está lá. E já teve em 2007, 2006, se não me engano, teve um movimento, naquela época do governo Lula, de devolver o canhão para o Paraguai como reparação histórica. Então teve um movimento muito grande no Brasil, mais de 1 milhão de assinaturas, para não devolver o canhão, porque é uma presa de guerra. Então, na época, quem fez o trabalho foi um grande administrador do Império Português, que é o Gomes Freire de Andrade, o Conde de Bobadilla. Ele é considerado um homem muito importante para o Império Português, tanto que numa determinada ocasião, o rei Dom José I pediu que fosse protocolar em toda a repartição pública burocrática que tivesse uma gravura dele, para todos se espelharem, se mirarem no exemplo dele como administrador. E ele também teve uma missão interessante na história do Brasil, porque com a política liberal do Marquês de Pombal, ele era maçom, e ele, através da maçonaria, ele quis implantar em Portugal os ideais liberais, republicanos. Um tiro no pé, porque ele era marquês, né? Então ele saberia que a nobreza provavelmente iria ser enforcada ou guilhotinada. Mas aí o que ele fez? Ele pegou e nisso o Brasil saiu prejudicado porque ele perseguiu os jesuítas. Então ele desmantelou todo o aparelhamento que os jesuítas tinham montado no Brasil, que era o único aparelhamento de educação que existia. Então ele foi o Conde de Bobadilla, que foi lá na fronteira com o Paraguai, naquela região que vocês já até visitaram, parece que fizeram uma excursão para reduções jesuíticas ou povos das missões, né? Vocês já tiveram lá uma excursão do Instituto. E ele foi lá e dizimou aquele filme. A missão mostra exatamente isso, mostra um português que é ele e mostra a questão do extermínio lá, empurrou os jesuítas, principalmente espanhóis, para dentro do território paraguaio ou boliviano, que seja, porque existia um problema seríssimo também com definição de fronteira no Brasil nessa época. Isso só viria a ser resolvido no final do século XIX com o Barão do Rio Branco. Mas foi aí nesse período de 1762 a 1808, teve essa casa do trem. O Dom João VI, então, com a vinda do aparelhamento do Império Português para o Brasil, né, da fuga de Portugal, fuga não, né? Na realidade foi um negócio muito bem pensado e demorou-se até mais de 1 ano para poder fazer o processo. Ele então baixou um decreto onde criava-se uma fábrica de pólvora. Entre outras disposições, esse decreto é a criação da Academia Militar. Então ele cria biblioteca, Academia Militar, Academia de Engenheiros. Nós temos a Academia que seria o embrião do INE, né? A Academia de Engenheiros mais antiga da América, né? Porque era engenharia militar. Era até um primo do Oscar Niemeyer, na época, era o grande cartógrafo brasileiro, que é o Jacob Niemeyer, foi o grande cartógrafo desse período, né? E ele vai e manda construir esta fábrica, que foi escolhida então a região ali, que hoje é uma região muito aprazível, né? Que é a região do Jardim Botânico, hoje o Jardim Botânico. Ele cria também o Jardim Botânico, e o Jardim Botânico funciona junto à fábrica de pólvora. Então, hoje, onde os senhores estão vendo aqui hoje, né, ó, Latão Pão de Açúcar, aqui aquele morro da Gávea, né? E aqui é a Casa dos Pilões. Essa é uma aquarela de 1817 de Thomas Ender. Então, aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, chamado Rodrigo de Freitas porque era o dono de um engenho, daquelas terras há mais de 300 anos que a família do Rodrigo de Freitas era dono daquilo, e ficou como Real Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela funciona de 1810 até por volta de 1821, nesse local. Mas com o crescimento das visitações ao Jardim Botânico e com o crescimento urbano que ocorre mesmo por conta e aumento da produção, porque a água não estava sendo suficiente, porque um dos motivos da escolha foi justamente porque tinha água lá, né, da Floresta de Tijuca, aquelas fontes de água que existem hoje, Rio dos Macacos, né, e a água para tocar as máquinas. Aqui, por exemplo, e isso aqui é da enciclopédia do Diderot, que são as máquinas idênticas às que eram utilizadas na fábrica de pólvora. Aqui, por exemplo, uma galga para poder fazer a moagem dos materiais, né? Os 3 compostos principais, que é enxofre, salitre e carvão. O salitre vinha de Minas Gerais, das minas aqui de Minas Gerais. E aqui uma casa chamada pilão, né? Que é a compressão da pólvora. Então esse era o material que era utilizado na fábrica aqui, que eu achei nessa enciclopédia, do Diderot. Essas são gravuras dos anos 1780, mais ou menos, né?
das ilustrações da enciclopédia, mas é mais ou menos o tipo de maquinário que era usado na fábrica de pólvora. Vocês veem aqui uma foto de 1954, diferença que em vez de ser água agora é tocada por energia elétrica, e aqui uma foto de 2007, a mesma galga está lá funcionando até hoje. Ah, mas é uma fábrica que é antiga, atrasada, não, é porque não inventaram um equipamento melhor do que esse até hoje, seguro o suficiente para poder trabalhar com um explosivo. Aqui eu fui lá no Jardim Botânico, tem ainda a ruína, né, de um portal da fábrica, que ali na região do Jardim Botânico tem a Casa dos Pilões, tem algumas pedras, algumas galgas, e tem esse portal, que é a parte mais icônica talvez do Jardim Botânico. Muita gente passa lá e nem sabe do que se trata, né? Então, passamos agora à origem do Parque Industrial desde Juiz de Fora. Trato no primeiro capítulo falo sobre a Guerra do Paraguai, sobre a fábrica que existia em Realengo, que foi extinta nos anos 70 agora, desse século XX, passou, que a gente acha engraçado falar século passado, que eu estava por ali também, né? Mas foi meio difícil, né, a gente encarar isso. Mas o que acontece? A origem se dá por conta de movimentos que existiram no Brasil, que hoje eu vi aquele negócio de Rio de Janeiro, que é uma gargalhada, né, dentro do Brasil. Aqui tem protesto, ninguém morre ou na Bolívia. Na Bolívia qualquer protesto, tem mais de 30 pessoas. Protesto, não é nem guerra civil não. Mas aqui foi a Revolução de 30. Aqui, por exemplo, os combates em Joinville. Você vê aqui 2 pessoas mortas, ó. E aqui uma metralhadora aqui. Tem um pessoal aqui pronto para atirar aqui, criança andando na rua. Isso foi a Revolução de 30. Não foi uma coisa assim, essas gargalhadas que a gente vê, essas pataquadas, né? Imagina, hoje é terrorismo, o que seria isso, né? Terceira Guerra Mundial. Mas então, o Brasil viveu um momento muito conturbado nos anos 30, e o Brasil é extremamente dependente da importação de tudo, inclusive da munição. A munição era importada. Tinha estruturas para fabricar no Brasil, mas não existia mão de obra. O que tinha de bem remunerado, a indústria civil pagava melhor. A indústria militar pagava mal. Aí não pegava a mão de obra para poder levar para a indústria militar. Aí, no início do século 20, 1914, surge uma revista chamada Defesa Nacional, que critica duramente as estruturas do Exército, falando que o pessoal era pago para não fazer praticamente nada. Mas com a Revolução de 30, aquelas revoluções que aconteceram desde 1922, acontece um bombardeio em 1924, não sei se vocês já ouviram falar do cotonecífero Cresp, em São Paulo, que foi bombardeado por um avião, né? Uma estrutura grande que tinha mais de 1.000 empregados. E teve uma revolução em 22, depois em 24, a revolução de 22 teve repercussão com uma série de pessoas que foram presas, que depois foram anistiadas em 1930. Teve militar que ficou preso na Ilha das Cobras 3, 4 anos por conta do envolvimento nos levantes de 1922. E culmina em 1930 com a revolução. Essa revolução foi uma revolução praticamente política. E como toda revolução é. Aqui uma pequena relação com o Juiz de Fora que eu fiz aqui, o doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, presidente do Estado, Dona Marita de Assis, né, que era a esposa do Dr. Joaquim, e outras pessoas aqui, o Menelik de Carvalho, nós vamos falar dele agora, aqui acho que é o pai dela, o Assis Ribeiro, se não me engano, né? Assis Ribeiro, qual é o nome dele? É o pai dela, né? E outras pessoas aqui. Isso foi na véspera da Revolução de Outubro de 1930. Eles estavam em Juiz de Fora e mandaram vir prender ele aqui para poder, porque ele estava à frente do movimento, né? E aqui a repercussão de mobilização na Fazenda da Saudade, onde é ali hoje Nova Era, e aqui em Dias Tavares. Mobilização da Revolução em Juiz de Fora. Aí veio o grande susto. A Revolução de 30 ainda foi pouco. Foi quando o negócio realmente azedou, foi quando São Paulo resolveu reclamar a Constituição. Aí o negócio desandou de vez. Por quê? Porque o Brasil, dependendo de munição vinda do exterior, estourou uma revolução constitucionalista, né? Eles chamam de revolução constitucionalista, eles não chamam, não era separatista, inclusive isso é uma redução do problema histórico, falar que São Paulo queria separar do Brasil, simplesmente, não era. Eles queriam o cumprimento da Constituição. Aí eles pegam e, de um dia para o outro, mobilizam todo o Parque Industrial de São Paulo para poder combater as forças legalistas, do Getúlio Vargas. Aí aqui tem um exemplo, que é só apenas um cartaz aqui, que é aquele cartaz de deixa eu voltar.
É tipo o cartaz do Tio Sam, né? De mobilização, que é muito parecido com o cartaz da Primeira Guerra, tá vendo? E, né, chamando, convocando os combatentes. E aqui um exemplo de improviso de material. Esse material aqui foi todo, não tinha estoque de munição no início, mas depois o estoque acabou, eles tiveram que fabricar. Então passaram a fabricar um modelo de granada da Primeira Guerra Mundial, que é a granada Nils, né? E um bocal de lançamento. Aí você tinha a tropa legalista que usava a granada de maneira defensiva, 25 a 30 metros lançando a granada, enquanto que o paulista lançava a granada a 180, 200 metros com bocal. Não se expunha tanto ao perigo. Então deixou eles assim numa situação vergonhosa, a ponto de eles bloquearem Porto Santos, o litoral de São Paulo, porque achavam que os paulistas estavam recebendo munição de fora do Brasil, alguém estava ajudando os paulistas a tentar vencer o governo. Então eles mobilizaram, por exemplo, essa granada de mão, ela passou a ser fabricada por uma empresa que é bem conhecida, chamada Nadir Figueiredo. Grupo Matarazzo, teve outros industriais em São Paulo que se tornaram, fizeram com que essa indústria surgisse, né, uma adaptação de uma indústria civil para uma indústria militar. Um exemplo clássico que acontece, que é famoso da Revolução Paulista, é o capacete de aço. O capacete que o alemão, francês e inglês usavam na Primeira Guerra Mundial, o Brasil, com a missão francesa, que tinha uma missão militar francesa, o Brasil usava um capacete de cortiça. O uniforme do exército brasileiro ele era bonito, mas não era funcional. Então não protegia a cabeça de estilhaço de granada. Né? Aí surge o capacete de aço já nos anos 40, que nós adotamos o capacete M5, que é o capacete americano. A realidade é que o Brasil passou uma vergonha nesse aspecto. A coragem do soldado brasileiro, isso não deve ser levado em falar assim que não tinham coragem, que não se preparavam, não. A realidade que nós tínhamos é uma adoção de um modelo que se mostrou, porque todo mundo achou que a França e a Inglaterra resolveram a Primeira Guerra Mundial. Essa é a história que todo mundo conta. Mas quem ganhou foi a Alemanha, que a Alemanha se rendeu dentro do território francês, dentro da Bélgica. Então você tinha um exército muito mais evoluído na Alemanha do que na França. Armamento, as metralhadoras que eram usadas no Brasil eram metralhadoras Hawkins, que eram metralhadoras francesas, faziam igual os alemães chamam de fazer uma máquina de costura. Tinha uma rapidez de cadência, tanto que eles só adaptaram, né? O Hitler, na época de 1934, ele só fez uma adaptação da metralhadora. Ela dava 800 tiros por minuto. E no início do século XX tinha a assistência dos alemães, passou para a assistência dos franceses. Então, o negócio estava de tal maneira grave, a dependência e o atraso, que o Getúlio Vargas, então percebendo isso, viu que São Paulo deu trabalho para poder vencer, né? Deu muito trabalho. Aí ele passa então a criar cria um decreto, em 20 de dezembro de 1933, onde ele manda construir fábricas para prover o exército dos meios necessários de defesa. O exército precisava de granada, o exército precisava de sabre, aquela palavra sabre, que é a baioneta, né? É um termo que é usado assim, baioneta passou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial. Esse termo é um termo da Guerra Napoleônica, que só pegou 150 anos depois virou moda. Então tinha uma fábrica de sabres e canos de fuzis que era aqui em a fábrica de Itajubá. Você tem uma fábrica de projetis de artilharia que é em Andaraí, que fazia o corpo da granada. A fábrica de estojos e espoletas de artilharia, que seria em Juiz de Fora, mas também que seria incumbida do carregamento da granada, ou seja, a fusão do explosivo para colocar dentro da granada que vinha de Andaraí, era fabricada lá, vinha para cá e era colocado explosivo, era feito estojo, era feita pintura, era feito tratamento de superfície, era feita a espoleta e era feito a montagem do tiro. Então essa fábrica ela pega elementos de outras fábricas e é todo trazido para cá para poder fazer a parte final, a materialização do objeto propriamente dito que serve como defesa, que é o tiro. O decreto também mandava carregar bombas de avião, porque e tinha aqui também que chegou a existir em bom sucesso uma fábrica de materiais contra gases, porque o trauma da Primeira Guerra Mundial gerou o exército alemão, por exemplo, foi todo munido de máscara de gás. Os nazistas lutavam com máscara de gás o tempo todo, não precisaram usar, mas tinha aquele trauma da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Química, e o Brasil tinha uma fábrica de produtos de máscaras para antigás, que depois acabou sendo extinta já nos anos 40. Esse é uma documentação que eu me utilizei, que é muito interessante, que é do Dormir Veliter. Esse aqui é da biblioteca a gente fala biblioteca da Iana, né? Que a gente fez esse trabalho lá, né? É a biblioteca Murilo Mendes, né? Municipal.
e esse está no acervo do Orveville. São as memórias, os demonstrativos da Prefeitura de Juiz de Fora e as memórias dele que ele escreveu em 1940, falando do governo dele. E aqui é que eu consegui achar como foi a criação da fábrica, como que se deu o processo, porque tinha um problema de patrimônio, você tinha que ter um terreno para construir a fábrica. Como que foi feito? Aí mostra toda a negociação que ele fez com o Ministério da Guerra para trazer a fábrica para Juiz de Fora e também para poder pagar o terreno, porque a prefeitura não tinha dinheiro. E a solução na época, uma solução que hoje é praticamente inviável, que eu digo praticamente impossível. Ele comprou fiado. Tipo assim, 30, 60 e 90. Foi lá, pagou o terreno do Coronel Horácio Lemos, pagou. E na época, até depois vocês vão ver, num determinado momento que eu vou mostrar aqui, na aquisição de máquinas, teve gente que vendeu também com atraso, né, para o governo. Então, numa época que tinha revolução, que tinha mudança política muito mais séria do que hoje, o governo tinha uma seriedade, uma credibilidade muito interessante, né? Porque tinha luta armada, né? Não era grito, não era debate, não era isso, o troço era bravo. E essa história da aquisição do terreno da fábrica da FEA, ela está intimamente ligada a um outro problema que tinha em Juiz de Fora, que era o problema do manancial, a adução de água potável da cidade. Então, o que o Menelik de Carvalho fez? Ele falou assim, o coronel falou, só vendo o terreno para você da FEA, se você me comprar o terreno de cima também. Ele falou, opa, beleza, que é o que eu preciso. Aí ele fez o que? A represa do Dr. João Penido. Aí, entra uma outra conversa interessante, que a fábrica está totalmente ligada, até hoje, inclusive, passa dentro do terreno da fábrica, com a parte da adução da Zona Norte, e a parte vem lá de cima, eram 7 km de tubo Mannesmann. O tubo Mannesmann, não sei se vocês conhecem a tecnologia Mannesmann, de fabricação de tubo sem costura, que era um tubo por extrusão, que fala que é um processo, né, da engenharia química, na engenharia mecânica, né? Extrusão. Então, o que acontecia? Tubo de 60 centímetros, de largura de ferro, esmaltado. Outro dia teve um problema aqui, esses dias agora, teve uma semana ou duas, veio lá da marca do Crandeck, é a adução de 1930 aí. Claro que tem algumas manutenções, é aquela adução que vem 4 km da represa João Penido pela marca do Crandeck e vem para o centro da cidade, e 3 km vai em direção à fábrica, que foram os 7 km de tubos comprados para fazer a adução da cidade, num contrato feito com o Exército. O Exército trouxe os tubos para Juiz de Fora, nos comboios, os caminhões, e em troca disso ficou com abastecimento de água. Acredito que até os anos 80 deve ter ficado o contrato. Gratuito. Não cobrava das organizações militares o abastecimento de água. Foi a troca que foi feita pelo transporte dos tubos. Naquele período que foi construída, antes de ser construída a fábrica, você vê que aqui, isso aqui é por volta de 1927. Isso aqui é a estação de Benfica, a estação de trem. O tiro de guerra, que é a banda de música, né? E a tropa, para poder fazer exercícios na região onde hoje é a fábrica, o terreno da fábrica. Esse aqui é aquele morro, hoje tem prédios aqui, né? E aqui é mais ou menos a região ali da fábrica, que é hoje o laboratório balístico, aquela região ali da parte sul da fábrica. Era feito trincheira para treinamento. Cadê a água? Não, o riacho não está. O riacho está para cá um pouco mais aqui. Ó. Tem um riacho que vem de Santa Cruz. Ele é paralelo a Simeão de Faria. Simeão de Faria está aqui, ó, mais ou menos. E aqui passa o riacho, é um riacho que sai de Paraibuna, que é um riacho que vem lá de cima, lá da Maitá, daqueles cantos lá, né, daqueles rincões lá da igrejinha, aqueles cantos lá longe. Aqui tem a publicação naquele relatório do Menelik de Carvalho, onde tem as estruturas, aqui a região que eu falei exatamente aqui. Ó, onde estão aquele pessoal fazendo treinamento, mais ou menos por aqui, daqui assim, né, nessa região, o morro é aqui. Então foi publicado isso no relatório do Menelik de Carvalho, em 1935, onde ele teve acesso, né, que já tinha tido processo já digamos, não é uma licitação, na época era concorrência, para a construção da fábrica, eles conseguiram um desenho para publicar. Então está aqui o pavilhão administrativo, aqui um almoxarifado,
2 almoxarifados, um de recebimento e outro de expedição, o castelo d'água, que não dá para ver que não, o castelo d'água está aqui, aqui a oficina de estojos, a oficina de carpintaria, aqui um observatório no Parque de Canhões, que mudou depois de lugar, fizeram para cá. Aqui tinha uma oficina que foi extinta totalmente, chamada Fulminataria, que acabou acabando mesmo de vez, porque o explosivo passou a não ser feito, porque a complexidade da produção era tão grande que eles chegavam a fazer explosivos aqui, que explosivo de grande sensibilidade. Então eles pegavam, compravam mercúrio e faziam o fulminato de mercúrio aqui mesmo na fábrica, para evitar acidentes. Naquela época era trem, né, gente? O negócio era bem complicado. As cidades no Brasil não tinha, né? No Brasil tem até hoje, mas era muito complicado ficar transportando um explosivo muito sensível. O estilo adotado, o Art Deco, né, que era o estilo da moda, né, o que era mais importante naquele momento, para mostrar a modernidade, permitir higiene, permitir iluminação, né? Então foi o que foi adotado lá da França naquela época, por conta de uma exposição que teve na França em 1925, Le Corbusier, né, a chamada Exposição de Artes Decorativas. E eu acredito que a FEA tenha sido o primeiro estabelecimento, o primeiro local a começar a fazer o estilo Art Deco de fora. Depois todo mundo começou a copiar, porque aquilo era uma representação do moderno, as pessoas gostam disso, né? É moderno, é avançado, então vamos imitar. Então eu acredito que tenha começa a ser construída em 34. E você tem manifestações aí de Art Deco de fora que eram, você vê que eram de 38, 37, igual a Casa Magalhães. Casa Magalhães é de 1937, né? E o Art Deco Marajoara. Para encabeçar a construção, foi designado o coronel Felício Lima, que foi o grande fundador da fábrica, juntamente com os seus comandados, né, na época. É interessante, no livro vocês vão ver um elogio que ele faz a um empregado, um Abeliazar de Andrade. Ele falou assim: este homem, no dia que ele saiu, ele falou assim: este homem que deu a primeira enxadada do terreno da fábrica para fazer a terraplanagem. E ele sempre foi um capataz competente, merece todo o meu respeito. Ele faz um elogio a um capataz. É muito interessante a visão que ele tinha. E eu vi muitos documentos lá, sempre tinha uma observação dele, como se fosse uma nota de rodapé, ou uma anotação perguntando coisas dos documentos a respeito da aquisição de máquinas. Ele era artilheiro, era engenheiro, mas tinha um conhecimento muito amplo de tudo o que estava acontecendo naquela fábrica. Aqui a primeira estrutura, digamos, que foi feita realmente na fábrica antes da construção foi o desvio ferroviário, porque tinha que chegar os trabalhadores e tinha que chegar também o material para construir. Inclusive, naquela época, o Brasil não tinha a grande indústria de cimento, né? A indústria de cimento surge em 1937. Então, esse cimento foi todo importado da empresa Portland, se não me engano, é Estados Unidos, né? Portland. Aqui a construção em 1935, Castelo d'Água sendo erguido, só foi concluído no dia 31 de dezembro de 35, a oficina de estojos, instalação sanitária, 2, no caso hoje onde a DICO, né, eram banheiros coletivos, aqui também outros banheiros coletivos, onde um depósito de ferramentas, o pavilhão administrativo em formato de navio, feito de maneira proposital, desenho. Aqui é a oficina onde hoje seria o CNC, hoje aqui era a carpintaria, né? E aqui o almoxarifado. Aqui o primeiro edifício, que era o recebimento, porque qual que era a necessidade? Você tinha que receber cimento, ferragem, aí colocaram paralelamente a funcionar os laboratórios, porque você recebia o material, tinha que fazer um ensaio para ver se estava dentro da norma. O Exército não faz nada se não tiver uma norma técnica, ele tem uma coleção de normas para tudo que você imaginar. Vamos colocar dentro do quartel, que eu tenho militar aqui que vai permitir, se eu estiver mentindo, assim, ou exagerando alguma coisa. Se você for comprar fivela, tem uma norma para comprar fivela, medida, espessura da lâmina. E de igual modo, na fabricação de munição, o Exército, ou na construção de edifícios, de tudo que for ser feito, o Exército tem normas técnicas rigorosas que têm que ser respeitadas lá dentro do corpo né, que está administrando aquele projeto. Então, em 10 de maio de 1935, ficou pronta a primeira estrutura, que foi o recebimento, chamada, eles deram o nome de recepção de Trotil. Trotil é o nome do explosivo DMT, é o nome militar, o nome em francês é tolite, em
espanhol também, Trotil, e é um nome que é conhecido mundialmente pelos militares como, que é o TNT, Trinity Tolueno. Então está aqui, ó. Em 10 de maio de 1935, a firma Leão Ribeiro e Companhia Limitada entregou à FEA o primeiro edifício totalmente concluído, recepção de Trotil. O boletim número 39 daquele dia assim expressou o ocorrido. É motivo de regozijo para quem de perto vem acompanhando a construção deste importante estabelecimento de finalidade tão útil como patriótica, que vem enriquecer ainda mais o patrimônio nacional. Com seu funcionamento, que proporciona a confecção do projetil de artilharia, nos libertamos de sua onerosíssima aquisição no estrangeiro, tornando, portanto, uma fonte de economia para o país, com a vantagem insuperável de fornecer meios indispensáveis ao preparo profissional do artilheiro. Então, esse boletim é de uma profundidade muito grande, porque ele fala justamente não é uma fábrica, é uma estrutura da defesa nacional, é um motivo para economizar, o Brasil economizar dinheiro, né? Porque ficar comprando coisa, comprava granada, comprava tudo, comprava até a caixa, era importada, vinha da França, principalmente os morteiros, por exemplo, até as caixas de acondicionamento vinham da França. Essa estrutura, que foi inaugurada em 1935, que é o primeiro edifício. Aqui a placa que foi inaugurada na visita do Getúlio Vargas, em 26 de julho de 1935, ele esteve aqui em Juiz de Fora. Ficou aqui, até Juiz de Fora dizem que Juiz de Fora virou a capital do país, né? Porque onde está o rei está o Estado, né? Então ele na época despachava daqui, então Juiz de Fora se tornou a capital durante uma semana, a capital do Brasil. E ele ficou hospedado na fazenda de São Mateus e visitou todas as estruturas que estavam sendo feitas, a represa João Penido, né? E durante a sua visita à fábrica, ele inaugurou ele encerrou essa placa. Aqui um filme que é a visita dele em 1935. Recente viagem a Juiz de Fora, Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, visitou o Museu Mariano Procópio, cuja fundação se deve à iniciativa do Sr. Dr. Alfredo Ferreira Lage. Neste modelar estabelecimento, que se encontra no centro do parque do mesmo nome, Sua Excelência foi recebido pelo Dr. Alfredo Lage, General Franco Ferreira e jornalistas locais, por um grande número de pessoas gratas. Visitou também Sua Excelência pastojos e espoletas do Exército, ainda em construção, onde foi recebido pelo General Franco Ferreira. Interessante que aparece o Coronel Felício Lima, o Getúlio Vargas, que eu consigo reconhecer, e o Benedito Valadares, né, que é um político muito importante nesse período. É interessante que uma construção tão moderna, num país que é agrário, e o uso de carroças. Então tem lá registro de pessoas, de pessoas contratadas como carroceiros, né? Porque tirava muito material, tudo através, não só do trem, mas através das carroças. Por isso que eu coloquei essa foto, que eu acho muito interessante, esse contraste, né? do moderno com o arcaico, que não é arcaico, o mundo inteiro usava. A Alemanha fez a Segunda Guerra Mundial, invadindo o território dos outros com cavalo e com carroça também. Então, assim, não era esse atraso todo, né? Até porque eles não tinham viatura suficiente para fazer a guerra que o rei prometeu. Nem avião. Essa aqui é uma foto muito interessante, porque juntamente com o problema do manancial, resolveu-se um outro problema de maneira experimental nos fundos da fábrica para acabar com as enchentes, que foi a retificação do rio Paraibuna. Então começa aqui essa foto de 1936, por que eu sei? Porque já tem Castelo do Água, já tem chaminé construído. Ele vai e começa a fazer o processo de retificação, de tornar o mais reto possível o rio. Tanto que o rio hoje você tem uma trajetória nele interessante, que eliminou muitos dos meandros. Então o rio Paraibuna, quando você olha, você vê uma curva lá na frente, aqui 1 quilômetro, aí ele vai, faz outra curva e vai devagar, sem aquele monte de zigue-zague que tinha na época que causava enchente. Experimentalmente feito lá, depois desce. Aí vem 35, 36 até 1937 a aquisição de maquinário. Aí é que entra um negócio interessante. Do mesmo modo que os tubos da Malhas, que foram adquiridos para fazer a adução da cidade,
nós fizemos um contrato com a Alemanha de marco de compensação. O Hitler praticamente ia destruir o sistema financeiro mundial, o sistema capitalista, porque ele estava fazendo o seguinte: ele pegava a mercadoria, as máquinas alemãs, ele trocava em minério, trocava em couro, trocava em milho, arroz, fosse preciso para poder suprir a Alemanha. Então, essas máquinas foram todas adquiridas com esse acordo. Nós fornecíamos matérias-primas para eles, de todo tipo, que fosse possível, que interessasse, fruta, e eles mandavam para o Brasil os maquinários. Foi feito dessa maneira. Por isso que foi possível comprar plantas de produção completas na Alemanha. Explosivos, plantas de produção de ferramenta, calibragem, tudo que foi possível, que era necessário para a fábrica foi adquirido. Então, majoritariamente, os equipamentos da fábrica são alemães. Aqui, por exemplo, da Nils Werk, Torno. Aqui essa empresa, por exemplo, aqui está escrito ali, Werkzeug Maschine Fabrik, fábrica de máquinas e ferramentas industriais. Aqui, uma coisa que é interessante, naquela época tinha um carrinho elétrico, hoje é com motor de combustão. Mas naquela época, nos anos 30, eles usavam carrinhos elétricos lá na fábrica, para poder evitar centelha, né? E também da Blackett, que é uma empresa alemã. E sempre fornecido por representantes do Brasil. Aqui a Almonas Sociedade de Máquinas e aqui a Bromberg Companhia. Tinha os escritórios no Brasil que vendiam para o Exército. Que outro exemplo, essa máquina que eu não sei, acho que foi dispensada, é um nome de chaveteira. Essa máquina é uma chaveteira, é uma máquina muito interessante que ela permite fazer rasgos excêntricos. E também ela tem essa mesa que gira, ela tem um giro que você pode fazer o grau, né, 360, não 360, mas 120 graus, por exemplo, onde permite fazer um rasgo que esteja chanfrado. Isso em produção de ferramentas é muito importante você ter esses recursos, né? Uma máquina bastante avançada, ainda tem lá uma sucata dela. Essa aqui é uma outra máquina que chama brochadeira, que é uma máquina da Colt Magdeburgo, que era uma máquina usada na fabricação de estojos, na parte de tornear o estojo, polir o estojo. Também está em desuso também. Aqui as prensas, essa prensa aqui é interessante, que ela existe lá ainda, feita pela Deutsche Waffe und Munition Fabrik, que é uma fábrica muito importante que fabricava aquelas armas pistola, que parece sempre filme de nazista, que eles chamam de Luger. Na realidade ela não chama Luger, ela chama Parabellum, né? Para-guerra. O Luger é o nome do cara que inventou o calibre 9mm, o engenheiro. Essa prensa ela existe lá ainda, ela é usada na fabricação de estojos e ela ainda funciona. Aqui as primeiras fabricações de estojos Krupp, Salva, né? As primeiras fabricações, em 1937 começa o experimento de fabricação, ajustagem das máquinas, ajustagem da energia elétrica. Nós tínhamos um problema com a energia elétrica de fora, porque a ciclagem da máquina que vinha da Alemanha era diferente da ciclagem que existia aqui da Companhia Mineira. Então os engenheiros da fábrica tiveram que fazer modificações polias para modificar, e isso foi elogiado pelos alemães que vieram aqui montar a oficina. Eles acharam interessante a competência dos brasileiros em resolver o problema e aprovaram, porque eles tinham que vir aprovar o projeto. Tipo assim, a empresa é nossa, nós temos que vir aprovar o projeto, como é que se foi instalado direito. Aí eles aprovaram esse projeto na época. Os alemães têm o nome deles no livro, né? Krauss, um deles é Krauss, sobre o nome dele. Aqui a oficina de carregamento de granadas, que é uma oficina que existe ainda no vestígio dela. Aqui uma cuba de fusão de explosivo. E aqui as banheiras para o carregamento das granadas. Naquela época era feito com água quente. Hoje é um outro processo, mas era colocado em massa em água quente. A granada vinha sem pintura, colocava o explosivo, depois pintava e ia para o resto do processo. Aqui é o vestígio arqueológico que está lá ainda na mesma oficina. Eu acredito que essa oficina é muito importante para a história do Brasil e da base de industrial de defesa, porque é a primeira do Brasil e é talvez uma das primeiras da América do Sul. O Chile, por exemplo, só foi ter indústria bélica nos anos 70. Por conta de briga com os Estados Unidos, né, que fornecia material para eles, brigaram. Aí o Chile foi e fez uma indústria própria, mas isso foi em 1979. O Uruguai, até 1981, comprava munição da FEA. Então não tinha indústria bélica no Uruguai. Comprava importação daqui de Juiz de Fora. Tem fotos no livro da missão uruguaia, missão militar uruguaia. Comprava desde os anos 40. Existem filmes do Carriço mostrando a missão militar uruguaia em Juiz de Fora em 1943.
Aqui outro, chama de trotil velho, né? Lá, trotil velho. Aqui é a mesma coisa. Olha lá. É interessante essas coisas, né? As arqueologias aí, né? Uma outra coisa interessante que tem lá é uma estrutura, uma usina termoelétrica para poder suprir as necessidades básicas da fábrica. Hoje já não tem condições de suprir todo o parque industrial, até porque tem modificações, né? Existe lá, por exemplo, uma forjaria que come uma energia danada, então não tem como suprir a necessidade total, mas pelo menos assim, naquela época, que tinha um maquinário mais leve e tudo, supria a maioria das necessidades da fábrica. Os motores são alemães, são Krupp, tá vendo? Tem a marca lá, Krupp, que é um excelente fabricante aí de material, também fabricou material bélico para a Alemanha toda, né? Aqui em 1938, quando a fábrica foi inaugurada, 37 para 38, a já foi inaugurada em 1938, né? Tem aqui as estruturas já praticamente todas prontas, com exceção aqui do posto médico, que seria feito só entre 1938 e 39, que é onde a maternidade depois, mas o pavilhão administrativo, a oficina de carregamento de artefatos, ou a antiga oficina 4, usinagem de artefatos, ferramental, têmpera. Aqui eu não lembro o que é aqui não, eu não lembro esse pavilhão aqui. Não sei se é o refeitório, acho que é o primeiro refeitório. Então praticamente toda a estrutura já estava montada nessa época. Aqui você vê animais de carga aqui pastando, quer dizer, ainda tinha obras, né, porque tem que manter os animais ali para poder suprir as necessidades de carregar coisas. A inauguração, 22 de março de 1938, aqui o bairro Araújo, ainda meia dúzia de casa. Aqui uma visão para o lado da fábrica. Foi inaugurada a fábrica nessa estrutura, que era uma estação de trem, uma pequena estação de trem que existia lá, que infelizmente foi demolida nos anos 90, que foi colocado o nome do coronel Felício Lima. Chamava Parada Felício Lima, todo mundo conhecia como Parada Felício Lima. Quem ia para Lima Duarte falava, lá na Parada Felício Lima. Né? Centenário de Carvalho, que era ali onde o GAC, e depois a Parada Felício Lima e depois Benfica. Mas infelizmente foi demolido nos anos 90. E aqui se deu aquela cerimônia. O apogeu começa em 1939 com a guerra na Europa. Então, esse aqui é um filme que eu cortei também do Carriço, ele é de 1941. Eis aqui uma das grandes realizações do governo do presidente Getúlio Vargas. A fábrica de estojos e espoletas de artilharia em Juiz de Fora, cujas obras foram iniciadas em 1933 e terminadas em 1935. Este grande estabelecimento fabril do Exército, construído sob condições técnicas perfeitas, constitui uma obra invulgar pelo seu objetivo no aparelhamento eficiente da defesa nacional. Maquinário de precisão, eficiência de produção, cuidados especiais com o trabalhador, culto patriótico, tudo se processa nesse grande estabelecimento militar sob o controle da diretoria de material bélico. Então, ali fala 1933 e 1935. Esse é que eu falo, você tem que o tempo todo confrontar com documentos, que eu sei que começa dia 12 de outubro de 34, a terraplanagem, e termina com a inauguração. Aí mesmo assim ainda continuaram fazendo edifícios, igual o posto médico, que foi feito já em 1938 para 39, que aparece aqui já o posto médico, os jardins, o jardinamento, calçamento da fábrica, que foi feito durante todo esse período. Então não foi de 1933 a 35. Isso é propaganda do governo. Se esquecer, a gente estava no Estado Novo. Né? Aqui pode passar. Aí faz também uma série de melhorias, conforme eu falei, para os operários. Então fez a escola, Almirante Barroso. Essa escola começa a ser construída em 1940, onde é hoje o Almirante Barroso. Aqui a produção, em 1942, mais ou menos, 43. Aqui o revernimento de discos para confecção de estojo. Aqui o carregamento de granadas. Aqui na época se utilizavam cobaias para poder fazer o monitoramento da qualidade do ar. É uma coisa muito interessante. Hoje a sociedade animal não permite nada disso. Né? Só o outro bicho aqui que pode morrer, pode adoecer, não tem problema não, mas esses aqui não pode. Aí é o seguinte, aqui vai, aqui é a oficina de carregamento de artefatos, chamada oficina 4. Essa é uma foto também dos anos 40, aqui com espoletas Krupp ou Schneider para canhão de 75mm. E foi nessa oficina que ocorreu o mais famoso episódio que liga a fábrica à história de Juiz de Fora, que foi um acidente em 1944, onde morreram 14 pessoas que foram vitimadas por essa explosão.
E sendo que dessas três, teve 3 mulheres aqui que desapareceram. Essa aqui, essa e essa. Essas 3 aqui. Elas foram vaporizadas pelo calor da explosão. Aldília de Albuquerque, a outra eu já não lembro os nomes todos, né? Assim, mas são 14 vítimas, felizmente. Foi uma coisa, a explosão foi ouvida aqui do centro da cidade, e todo mundo correu para lá, e 163 feridos. Aqui tem o jornal, eu fui lá no arquivo de Juiz de Fora e vi o jornal onde informa a questão dos feridos. O seu irmão, o Marquinhos, conta que o seu filhinho contava 2 coisas, que ali o irmão dela também trabalha na fábrica há mais de 50 anos. E ele conheceu esse operário que era testemunha do acidente. Ele contava que onde tem ali o jardim, entre o pavilhão administrativo e o posto médico, foi um coalhado de sangue, de tanta gente ferida com estilhaço de vidro, e contava também que tinha uma parede onde tinha a marca, eu contei isso no livro, tinha uma marca de gordura de uma operária, de uma daquelas operárias que evaporou. Tinha um lugar onde ela estava, onde era o posto de trabalho dela, ela ficou uma mancha de gordura na parede. Ali o local da explosão, que ocorreu, como o Elcio me lembrou aqui, 7 de março de 1944, aqui é exatamente o local da explosão. Esse pavilhão hoje é uma almoxarifado, a oficina foi transferida agora, recentemente, ele funcionou aqui até 2017, no mesmo lugar. Eles construíram o pavilhão como era antes, mesma coisa. O monumento que foi feito em 1946, em homenagem às vítimas. Nesse monumento juntaram-se mais obras. Em 1900 está no Museu Mariano Procópio, é interessante esse material, que é dos alvos da 4ª RM. Então aqui, por exemplo, essa oficina, que é a oficina chamada Oficina de Espoleta Mecânica, que era para fazer mecanismo de relojoaria para espoleta antiaérea. Mas aí foram fazer o ajustamento do material e com os técnicos alemães, aí acabaram fabricando um produto que virou o produto mais famoso, que é o relógio Cuco, que era fabricado lá na Féria. E esse relógio ele foi fabricado até os anos 60, mais ou menos, tinha cerca de 2.000 unidades, né? E tinha uma seção comercial. Aqui foi na exposição de 1950, centenário da cidade, então fizeram um stand com exposição dos relógios e todos os produtos que eram feitos na fábrica. Em 48 faz residências para os funcionários, para poder facilitar a questão, porque era difícil a locomoção, né? Até lá em Benfica, dependia de trem, tinha muito atraso e tudo. E esse projeto existia desde 1936, o projeto inicial da fábrica, mas só foi ser feito realmente em 1948, que o Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da guerra, ele pegou e atendeu as reivindicações da fábrica e fez a vila de operários, além da vila de militares. Um dos que moraram lá foi o pai da Alessandra, morou lá nessa vila, nessa vila. Maternidade, tinha pediatra, tinha um ambulatório. Aqui também a cobaia, ele aplicando aqui um medicamento, uma cobaia, um médico. Esse laboratório existia lá, ambulatório que fala, né, que é laboratório de análises clínicas, né? E depois, em 1949, também inaugurada a maternidade. Essa aqui era a sala de cirurgia, sala de parto. E eram feitas pequenas cirurgias também. Essas cirurgias, hoje, igual mioma, ligação de trombo, tudo eram feitas lá, essas cirurgias. Inclusive, até eu tive a oportunidade, aí, através do pessoal lá da fábrica, conhecer um médico que trabalhou lá nos anos 60. Em 1965, ele conta que era o médico ginecologista, e tudo, ele conta dessas cirurgias. Um cinema, inaugurado em 1951, se não me engano, aqui no cinema chamado Cine Auditório. Por conta daquela usina termoelétrica de energia, o pessoal conta, quem contou isso foi até o Cláudio, que trabalha com a Tereza, deve ser o seu subordinado aí, não é isso? Chefe do carregamento de granada. Ele conta o seguinte, que às vezes no domingo eles vinham de trem, ele morava no bairro industrial até hoje, ele vinha de trem que tinha hora de trocar figurinha. Aí descia na parada da Felício Lima, ia lá para a DCR, onde tinha o cinema. Aí o que acontecia? Você começava a ver o filme, aí vinha uma tempestade, acabava a luz em Benfica. Aí tinha um funcionário que ficava lá na usina de energia, ele ia lá, ligava os motores, pronto, estava o pau quebrando lá fora, a chuva, trovão, e todo mundo vendo filme dentro do cinema. Isso acontecia lá, por causa da usina de energia. É muito interessante essas histórias, né? Uma pena não ter registrado, isso que ele me contou depois, já tinha ido para a expressão.
Isso é muito interessante. Aqui em 50 aconteceu um outro acidente. Esse papel aqui ele é curioso, porque quem datilografou foi o pai da Alessi, conforme eu falei para vocês, que trabalhou lá, né? Ele que datilografou isso aqui, esse documento, que é um documento até reservado, que conta, aqui o jornal divulga uma coisa resumida, às vezes até com alguns equívocos, porque não tem acesso à informação. Né? A gente pode reclamar também quando o jornal fala mal deles, a gente não deu informação para eles. Né? Então, aí ele conta aqui como se deu esse acidente. Foi uma desmontagem de uma granada, morreram 2 operários e 2 ficaram inutilizados. Aqui em 58 é feito a capela, é construída uma capela, já em estilo proto-moderno, você não pode dizer mais Art Deco aqui, já é um proto-moderno, né? Um Art Deco tardio, mas é proto-moderno. Aqui o pintor Américo Rodrigues, um dos grandes pintores de Juiz de Fora, que pintou todo o interior da capela. E vem o período que vai de entre 60 e 70 com a criação da Ingesa. A criação da Ingesa, a criação da Embel. A criação da Embel foi um fato, uma coisa que tem a ver, ela é técnica e é política. Porque o Brasil, desde 1945, com o apoio primeiro apoiou na Alemanha, depois passou a apoiar os Estados Unidos. Aí os americanos começam a se aproximar do Brasil em todos os setores, inclusive na parte de tecnologia militar. Então, em 1950 é firmado um acordo em Washington entre o Brasil, chamado Acordo Militar Brasileiro. Os Estados Unidos forneciam tecnologia e material de amostra e tudo para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, e o Brasil mandava para eles urânio, couro, borracha, tudo, tá? Minérios em geral. Aí o Geisel falou assim, esse tratado não está sendo bom para o Brasil. Ele denunciou o tratado e cria a indústria de material bélico do Brasil com o objetivo de nacionalizar os componentes. Já tinha uma parte que era nacionalizada, mas ele queria ele queria o desenvolvimento de tecnologia brasileira na parte do material bélico. Ele não queria mais pegar uma coisa, uma amostra e fazer engenharia, chamada engenharia reversa, né? Que é espionagem, né? É um nome bonito, engenharia reversa. Aqui um exemplo de material que era importado dos Estados Unidos, mas que passou a ser feito totalmente aqui na fábrica de fora. Um rojão, a bazuca, né? Um rojão 236 que era fabricado aqui em Juiz de Fora, totalmente fabricado aqui. E chama atenção por causa da complexidade dos mecanismos, né? Essas espoletas, uma espoleta chamada espoleta de culote, né? Carga oca, né? Que é um tipo de carregamento com explosivo para poder fazer penetração em blindagem. E assim vai. Aí veio a Ingesa. A Ingesa foi uma privatização. A Ingesa compra o Parque Fabril, pega o Parque Fabril do Exército e monta uma empresa para exportar material bélico. Aqui, por exemplo, o tipo 105, que foi exportado praticamente todo para o Oriente Médio. Então, aí tem o jornal Noticia, né? Durante muito tempo essas vendas para o Oriente Médio, né? Pela Kuwait, Iraque, Primeira Guerra do Golfo. Aqui os caminhões carregando munição, saindo da fábrica, carregando containers, né? Aqui um único vestígio que ficou da época, além de fotografias, foi essa granada marcada em árabe, né? Deve estar escrito que é autoexplosivo, né? 190 milímetros e tudo. Aqui a família de munições que eram utilizadas dos carros de combate da Ingesa, que a Ingesa fabricava munição para os seus carros de combate que eles vendiam para o Saddam Hussein e para os outros clientes do Oriente Médio. Então essa família aqui é a mais importante porque ela tem uma série de empregos, né? Aqui um tiro fumígeno, aqui uma munição autoexplosiva, aqui uma outra autoexplosiva própria para poder destruir blindagem e casamates, antitanque e de exercício. Raio-X, porque com dinheiro, aí que tá, por que tinha aquelas festas juninas? Eles faziam festa, faziam aquelas promoções que nos anos 80 tinha uma mania de operário do mês, operário do ano, coisa japonesa. O japonês trouxe isso para o Brasil, a siderurgia, a implantação de siderurgia em Minas Gerais, inclusive. Aí eles começam a promover doações para instituições de caridade, fazem festas, tudo, mas também investiram muito na fábrica no aprimoramento da produção, né, do material para poder melhorar a produção. Então, raio-x, aqui é a criação de uma planta de carregamento que veio da Alemanha, chamada de Meisner. Então, vem os anos 90. Aqui foi um período da Ingesa quebra. Com a quebra da Ingesa, né, que foi uma coisa assim meio complexa de explicar, isso daria só uma palestra.
A fábrica passou por uma crise muito grande nos anos 90. Ela fica paralisada, né? Fica devendo água, devendo luz. E a maioria dos operários vão embora, se retiram porque não tinham como receber, tinham levado, né, o prejuízo dos pagamentos, não tinham recebido os pagamentos. E fica um pequeno núcleo na fábrica mantendo o carregamento dessas granadas aqui da Avibras, prestando serviço. A Avibras dava tudo, dava o explosivo, dava a granada e eles só carregavam. O exército retoma a fábrica e passa a fabricar algumas coisas alternativas para tentar manter a fábrica funcionando. Uma das coisas que foram feitas foi trazer de Itajubá para cá a produção de cutelaria. A cutelaria funciona de 94 até mais ou menos 2006, e aqui ela funciona aqui em Juiz de Fora, a parte de produção. Essas facas hoje viraram coisa raríssima, caríssima. É uma produção limitada, né, que é artesanal, né, e hoje virou souvenir. Mas mesmo assim tem produção ainda de material para as Forças Armadas, carregamento de 155, que não era feito aqui na fábrica, mas era trazido para cá para fazer o acabamento, fazer espoleta. Aqui, conforme eu falei, em 1990, volta de 94, 95, é derrubada a parada Coronel Felício Lima, uma grande perda. Depois também, em 2006, é derrubada a chaminé da fábrica, que ela tinha um problema estrutural, eles pegaram e demoliram ela. 2016 tem esse que ficou famoso, essa explosão no Parol, né? Que, não, graças a Deus, não teve nenhuma vítima, não teve nenhum ferimento, nada, ninguém, mas teve uma coisa que abalou muito aqui em Juiz de Fora. E aí todo mundo lembrou que existia uma fábrica lá em Benfica também, né? E aqui um destelhamento num paiol que é vizinho. Esse paiol aqui é a foto interior dele. Bom, gente, já alcancei a minha hora. Acho que eu vou deixar se bem que já está no fim. Você possa estender mais 5 minutos dele, se vocês se importam, não? Tá? Bom, aqui é um desenho que eu fiz para o livro sobre a produção de munição, que é uma parte muito interessante. Por que eu coloquei produção de material? A fábrica só existe se não seria igual a fábrica de Realengo. A fábrica de Realengo foi extinta em 1977. Até uma parte do pessoal veio trabalhar aqui. Mas o que mantém aquela fábrica funcionando são as pessoas. Então, a produção da munição, saber fazer munição, é um dos patrimônios que essa fábrica tem. E aonde tem que ter os investimentos, as políticas públicas de manter em funcionamento aquela máquina, né? Que eu vejo que não é um desperdício tanto dinheiro público igual outras coisas que a gente vê, mas seria interessante existir essa política sempre do governo de manter a tecnologia. Então aqui, por exemplo, um desenho que eu fiz aí da moço trabalhando lá no carregamento, fazendo o corte do TNT, né, no bloco explosivo. Aqui a parte de desenho, que eu falo, tudo lá que eu falei da norma técnica, tudo é desenhado, até aqui um processo. Por exemplo, é um processo para tirar o funil, bater o funil com o martelo, mas é um desenho. Tudo é especificado, desenhado, atendendo a norma técnica rígida. Nada pode ser feito sem um processo, sem uma... Aqui uma espoleta seccionada, até tem uma aqui de modelo, quem quiser depois ver, uma espoleta com os mecanismos, claro que está inerte, né? Mas tem os mecanismos todos aqui mecânicos, né, que permitem o seu funcionamento. Uma espoleta para morteiro. Aqui as oficinas de ferramentas, oficina aqui, por exemplo, um punção para forjar a granada sendo usinado. Aqui é mais uma usinagem de matrizes. Olha lá os punções lá atrás, tá vendo? E a forma embrionária da granada. A granada ela começa nesse sentido aqui e ela é feito o forjamento dela. Aqui o resultado final, corpo forjado, corpo pré-usinado, já temperado, usinagem, né, num centro computadorizado, chamado CNC, Centro Numérico Computadorizado. Máquinas específicas que só existem lá, máquina para fazer, por exemplo, a cinta da granada, que é prensa, uma cinta de cobre. Isso tem uma função na artilharia, né, que é para dar rotação ao projétil quando ele sai da boca do canhão, para poder dar precisão. E aqui a solda da chapa do culote.
Aqui a fosfatização, para poder ancorar a tinta, a pintura, aqui fosfatizado e aqui já pintado. Aí tem um código depois, cada granada tem um código, né, para poder explicar, ela é autoexplosiva, ela é para perfurar, ela é para quê? Né? Tem uma tinta própria, preto para perfurante, por exemplo, azul para inerte. E aqui o carregamento com explosivo, que é feito dessa maneira aqui, o explosivo fundido, e são feitas várias operações de refusão do explosivo, né? A temperatura de 81 graus, né? É a temperatura dele de fusão. Fresamento do explosivo, para criar os alojamentos, para colocar os mecanismos de iniciação, espoletas, detonadores, reforçadores. Aqui a limpeza final, depois vai para a montagem, onde tem lá as estopilhas, os outros mecanismos, a espoleta, todo, aqui por exemplo a taragem de pólvora numa estopilha, e aqui a montagem das estopilhas. Aqui a costura das cargas de projeção, né, vocês viram a Tereza aqui trabalhando no carregamento, vocês estão vendo ela aqui trabalhando na costura também, né, que ela é multitalentosa, né? Então ela está aqui costurando as cargas de projeção, que são cargas que você coloca dentro do estojo para poder atirar com a granada impulsionada de acordo com a quantidade de carga e com a elevação do tubo do canhão é feito a trajetória para poder atingir o objetivo, no caso, né, o inimigo, né, no caso da guerra. Aqui uma estrutura interessante que vocês viram o Art Deco aí, é um laboratório de testes, porque a espoleta é um mecanismo muito bem feito, de modo que ele tem que ter segurança. Então aqui, por exemplo, é feito um ensaio de trepidação e aqui um ensaio de queda. Tem um mecanismo que bate, porque o soldado pode deixar a caixa cair no chão. Então tem que ter segurança, se deixar cair, para trepidar na estrada, para poder ir para o campo de batalha ou para o depósito do exército. Ela tem que ter segurança também, se acontecer um acidente, aí isso aqui, por exemplo, segura o capotamento da viatura. A granada fica girando ali dentro, levando pancada para poder ver qual que é a sensibilidade, se ela corresponde a essa sensibilidade ou não está demais. A sensibilidade só tem que existir na hora do emprego do explosivo. No caso igual a esse caso, aqui por exemplo, um ensaio feito na restinga da Marambaia, que é um exemplo de emprego. Pega uma munição, fizeram comigo, pega uma da amostragem e atira com ela no alvo e vê quais são as propriedades. Põe um radar para ver a velocidade inicial, põe, por exemplo, ver a questão do estilhaçamento, da penetração, se a munição para estilhaçar, você vai fazer o recolhimento dos estilhaços, comparar com o padrão, com a norma. Se ela é penetrante, vai comparar com a norma também, vai colocar a chapa temperada em determinada norma, com a espessura certa para poder fazer o ensaio, para poder ver se precisar destruir um tanque, por exemplo, você ter a condição ideal da munição. O que é a condição ideal? Curva de matar e de ferir, chama isso tecnicamente. É isso. Atrasou um pouquinho, mas eu consegui. Muito obrigado pela paciência de vocês, viu?